Só para completar, deixa eu falar a respeito de Pedro, novidades importantes. Está cada vez mais claro que o centroavante não permanecerá no Flamengo. Especialmente depois da entrevista do último sábado em que o Felipe Luiz detonou o comportamento do centroavante ao longo da semana passada. Foi por conta de pouco comprometimento com os treinos que o Pedro foi excluído da lista de relacionados para a partida contra o São Paulo, que terminou com vitória do Fla por 2-0 no fim de semana. O Felipe Luiz foi bem enfático, dizendo que o Pedro foi pouquíssimo profissional. E essa declaração fez com que o Pedro pedisse para que seus empresários apresentassem propostas a partir dessa segunda-feira para o Flamengo. Ele não quer mais ficar no clube. Importante contar que a chance de o Pedro ficar em um clube brasileiro é muito pequena, para não dizer mínima. Primeiro porque o BAP, o presidente do Flamengo, não tem a intenção de negociá-lo com o rival, com medo de ver o Pedro fazendo sucesso com a camisa de um time adversário do Fla. Depois, porque o Pedro já atuou por mais de 6 jogos no Campeonato Brasileiro e também esteve na terceira fase da Copa do Brasil. Isso significa que, se ele se mudasse, por exemplo, para o Atlético, para o Cruzeiro, Palmeiras, Bahia ou qualquer outro clube, ele ficaria indisponível para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, restando apenas as competições sul-americanas, de Libertadores ou Sul-Americana, o que torna o negócio para um clube brasileiro bastante ruim. A tendência é que nas próximas horas o Zenit apresente uma oferta. O clube russo topa pagar algo na casa dos 15 milhões de euros, Pedro, que está avaliado em 22 milhões de euros e que já teve oferta do Palmeiras há algum tempo atrás de 20 milhões de euros. Caberia em algum clube mineiro? Abraço para todos, tchau. Você tá doido, Nicolinha? Você tá doido? Caberia em algum clube mineiro? Não, depende, né, No Nicolinha? Cruzeiro, não. Depende, Nicolinha. Se vier o homem que não corre e o chip segura, e o Cabidão tá emocionado aqui com o KJ Não, e gente, com o Gabigol. mas é porque gasta uma grana federal Que com pode os dois. ser gasto em outra posição. O Cruzeiro não. Hoje o 9 não é prioridade no Cruzeiro. Não é gente. prioridade, verdade. Agora, o que é prioridade é o Vinícius Gris apoiar as entrevistas coletivas. Ele fala, entrevista coletiva não serve pra nada. Olha aí, ó. Finalmente, né? Hã? De vez em quando sai coisa boa. Que é isso? Raro, mas acontece. O homem... Uma das entrevistas mais fortes que eu me lembro, CJ. Coletiva, Felipe Luiz. Do Felipe Luiz depois do jogo contra o São Paulo. Ele abriu o jogo a respeito da situação do Pedro. Ele estava sendo muito pressionado, né? O Pedro não foi relacionado para o jogo. E o Felipe Luiz estava sendo muito pressionado porque na semana passada ou retrasada tinha saído a informação de que o Pedro já não era mais uma prioridade no Flamengo, que o Flamengo queria abrir mão do jogador porque ele não se encaixava muito bem na ideia de jogo do Felipe Luiz. Aí logo depois ele deixa de ser relacionado para um jogo, então passou a ter muita pressão em cima do Felipe Luiz e ele abriu o jogo do porquê, né? Importante demais essa fala, CJ, pra gente entender que, primeiro, muitas vezes a gente, inclusive, né, nós aqui e o torcedor em geral, tem opiniões baseadas em coisas que a gente não tem informação completa, muitas vezes, né? A gente não acompanha o treino, a gente não tem os dados, a gente não sabe tudo que está acontecendo para entender por que joga um, não joga o outro. Mas também pra gente entender que no futebol de hoje, cara, não permite mais o miguezinho. Os jogadores são muito monitorados, e se você der migué, todo mundo vai ficar sabendo, todo mundo vai perceber. E me parece que é o que tá acontecendo com o Pedro, né? Vamos ver qual que vai ser o destino aí. Acredito que se ele não tivesse completado 8 jogos, ele jogaria no futebol brasileiro. Não vejo muito mercado pra ele, não. Em quem? Parmeira? Que ficou sem acho que provavelmente no Palmeiras. Né? Mas hoje mesmo, porque o Palmeiras queria ele antes do Vitor Roque. Antes do Vitor Roque, Agora, eu acho, até no Palmeiras eu acho improvável. O mercado ficou ruim pro Pedro, de repente. E assim, uma entrevista como essa desvaloriza bastante o jogador.